Olá, boa noite, Júlio Boa noite. Ferreira. É um gosto tê-la aqui connosco. Gostava que nos falasse um bocadinho da Nipor. Nipor é uma empresa familiar que já existe desde 1842. Tem origem, a Nipor é uma família que veio da Holanda para Portugal. Portanto, desde 1842 que eles se dedicaram um pouco para a comercialização do vinho do Porto, em que não haviam quintas ainda, propriedades da empresa, em que eles compravam o vinho e traziam o vinho para Gaia para estagiar, nas instalações que nós mantemos até hoje, que é onde nós costumamos fazer o estágio dos vinhos do Porto. Com o crescimento da empresa e com a entrada de Dirk Nipor, que é a quinta geração, começaram-se a trabalhar também os vinhos tranquilos, portanto, fora do vinho do Porto, os vinhos normais que as pessoas denominam vinhos de mesa, os vinhos DOC. A partir daí a empresa teve um crescimento até aos nossos dias e tem uma particularidade que é, dentro da família Nipor sempre trabalharam duas gerações em conjunto, portanto o pai com o filho e por aí fora. Nesta altura nós já temos a sexta geração a trabalhar connosco, em que temos o filho mais velho do Dirk Nipor, Daniel, a trabalhar connosco em Portugal, o Marco a trabalhar na Alemanha, que a Nipor também produz vinhos fora de Portugal, e a filha mais nova, a Ana, ainda não entrou no mundo dos vinhos, mas está a começar, e essa está na Áustria. Essa era outra pergunta que lhe gostava de fazer. Quais são as regiões em que a Nipor... A Nipor atualmente, para além do Douro, e sendo as raízes da Nipor o vinho do Porto, continuamos a trabalhar o Douro, trabalhamos também na Bairrada, onde temos propriedade e temos centro de vinificação, na região do Dão também, com propriedade e adega. Fazemos algumas intervenções nesta altura, ainda sem ser uma propriedade própria no Alentejo, que trabalhamos em Porto Alegre. Com vinhos verdes temos uma sociedade com Anselmo Mendes em que fazemos vinhos verdes com ele, utilizando as vinhas que ele tem. E fazemos também vinhos fora do país, nomeadamente em Espanha, em França, África do Sul e Alemanha. Presentemente, para já o panorama é este e já não é tão bom quanto isso. E aqui a ligação a este espaço, ao atual? Olha, esta ligação tem já bastantes anos, principalmente com a mãe da Iveta, da proprietária deste espaço, uma senhora muito característica e muito... é a imagem mesmo daqui desta zona, em que era uma pessoa muito resiliente, que apostava na realidade em ter um negócio e que o negócio fosse crescendo. Passou isso às filhas e daí houve dois espaços diferentes, um como garrafeiro, outro como wine bar. Sempre tivemos uma ligação muito próxima, de interajuda, sempre precisavam de ajuda, sempre tive para ajudar. E em termos da Nipor, e mesmo até pela decoração, quer de um espaço, quer do outro, é notório que a Nipor tem alguma intervenção nisso e a partir daí a relação foi-se desenvolvendo e mantém-se até hoje. E faz todo sentido, sendo a Nipor uma empresa familiar que apoia também. Exatamente, ainda por cima temos as instalações administrativas e linhas de engarrafamento nesta mesma rua. Muito obrigada, Sr. Júlio. Muito obrigado. Já voltamos a falar. Com certeza, muito obrigado. Vinho do Porto. O vinho do Porto que escolhi foi um Tawny, com 20 anos. Em termos do vinho do Porto, o que acontece é o seguinte. Existem duas grandes famílias de vinho do Porto, os Tawnys e os Rubies, mais os brancos. Onde é que nós definimos o que é que vai ser Tawny ou Ruby? Na altura em que nós queremos fazer o estágio. Ou seja, nós sabemos quais são as vinhas que estamos a trabalhar, que tipo de uva é que estamos a tirar, para qual é a direção que nós queremos aquele tipo de castas e aquela vinha, qual vai ser a utilização. E depois das fermentações nós vamos começar a definir para onde é que queremos o quê. Qual é a diferença entre ter um Tawny e ter um Ruby? Tem a ver com o local onde nós o vamos estagiar. Se nós pusermos a estagiar o vinho em pipas, a tradicional pipa de vinho Porto, estamos a falar daquelas pipas de 550 litros, nós vamos fazer Tawnys. Se quisermos fazer nos balseiros, nós vamos fazer os Rubies. Isto tem a ver com o quê? O rácio entre a madeira e a quantidade de vinho é completamente diferente. A madeira é porosa, como tal, há oxigenação. Numa pipa, a oxigenação é muito maior, o vinho vai oxidar muito mais, vai buscar notas de madeira porque vai passar mais tempo na madeira,
ao contrário de um Ruby, que há uma grande parte do vinho que nunca tem contacto nem com a madeira nem com o oxigênio. O que é que se pretende quando são os Rubys? Manter a fruta fresca, manter aquela cor mais carregada, mais semelhante a um vinho, um DOC, um vinho de mesa, um tranquilo. Aqui existe a grande diferença. Dentro das duas famílias, nos Rubys nós temos o Ruby normal, há quem faça o Ruby Reserve, LBVs, Crusted e Vintage. Nos Tawnies nós temos o Tawny normal, Tawny Reserve e depois os datados, 10, 20, 30 e 40 anos e os vinhos, os colheitas. A Nipor faz mais uma categoria, que são os garrafeiras. Esse é outro assunto. Quando nós falamos de um vinho do Porto de 20 anos, 10, 20 ou 30, o normal das pessoas dizerem isto é um lote com uma média de 10, 20 ou 30 anos. O que nós queremos dizer não é isso. Nós queremos dizer é que é um lote que nós fazemos com várias colheitas, em que o estilo do vinho tem que ser o vinho que estagie 10, 20 ou 30 anos ou 40. Não é uma média para fazer aquilo, é uma média dos lotes que tem que dar as características de um vinho que tenha 20, ou 10, ou 30, seja o que for. Esta é que é a grande diferença. Quando estamos a falar dos vintage, os vintage na realidade é um Ruby de qualidade excelente, que é definido logo na altura quando se faz a vindima, quando eles começam a estagiar, vamos vendo a evolução. E depois há aqui uma coisa muito importante, é se é importante declarar um vintage ou não. Quando vocês vão falar, um ano vintage, quer dizer que é um ano clássico. É quando a maioria das casas produtoras de vinho do Porto tem qualidade para declarar como tal. Mas não impede que todos os anos haja vintage, que toda a gente tem qualidade, desde que o Instituto de Vinho do Porto aprove para vintage, pode ser declarado como tal. E aí falamos ou do single vineyard, ou de uma casa que lança como está a acontecer agora com regularidade, aparecem vindas praticamente todos os anos. Qual é a grande questão que aqui se coloca? Quando há um ano clássico, é quando ele é mais valorizado. Se começarem a sair vintas todos os anos, o que vai acontecer é que ele, em termos de valor, já não vai ter a mesma valorização. Pronto. No caso dos vinhos dos Tawnies, um Tawny normalmente tem que estagiar 3, 4 anos no máximo. Se for um colheita, por regra e por lei, tem que estagiar 7 anos em pipa. E depois, no nosso caso, os garrafeiros, isto já é outro assunto. Há uma coisa muito importante que vocês devem ter em atenção. Todas as garrafas acima de Tawny têm uma data de engarrafamento. Isto é importante nos colheitas. Quando nós falamos, um Tawny colheita, quer dizer que é uma colheita só daquele ano. E vocês sabem que é a idade real. Por exemplo, nós pusemos o colheita 2012 no mercado, engarrafado em 2023. Não quer dizer que daqui a 10 anos não voltemos a engarrafar. O que é que vos vai dizer ali? É que daqui a 10 anos, portanto em 2033 tem 2012. Isto quer dizer que o vinho teve até 2033 em pipa. Portanto, os Tawnies, quanto mais tempo tiverem em pipa, melhor. Os Rubys, quanto menos tiverem em madeira, melhor. O que nós queremos é fruta fresca e pouca oxigenação. Pronto. Existe também os vinhos brancos. Os vinhos brancos são feitos com uva branca. O processo é exatamente o mesmo, mas feito com uva branca. Em que há casas que na realidade têm colheitas brancos, como nós também temos, e por exemplo ali o nosso amigo lá na Sogevino tem vários. Há 10, 20, 30, 40 anos brancos, há colheitas brancos feitos com uva branca, mas o processo é exatamente o mesmo. Agora é feito com uva branca. Portanto, basicamente o que acontece nos vinhos do Porto é isto. O local onde nós vamos estagiar o vinho vai definir que tipo de vinho nós vamos fazer. Desculpa? Não percebi. Não são todos leitadas. Não. Não. No vinho do Porto não existe colheita tardia. Não. Os colheitas tardias podem ser de duas formas. Ou é um botrytis, que na realidade se deixa a uva na vinha, em que ela vai ao limite até que rebenta e fica com um açúcar elevadíssimo e com uma acidez elevadíssima também.
que não é normal fazer em Portugal, que nós não temos condições para isso. Salvo raras exceções, o Aneto consegue fazer um Botrytis. E depois há um processo que se consegue acelerar, que é colher a uva, pôr a uva pendurada, e ela vai começando a secar e vai reduzindo a quantidade de líquido que ela vai produzir, mas mantém o açúcar bastante alto e a acidez bastante alta também. Mas já é um processo que não é propriamente um processo natural. É parecido com a Amarone. Hã? É parecido com a Amarone. É parecido com a Amarone, exatamente. No caso do vinho do Porto, não há muito a enganar. Há quem faça os pink. Nós não entramos nessas brincadeiras, mas é possível fazer os pink, como é evidente, como se faz com os outros vinhos. E depois existem os moscatéis, que não têm nada a ver com o vinho do Porto. É um processo idêntico ao do vinho do Porto, é fortificado na mesma, mas é feito com uva moscatel. No caso do Douro é moscatel galego, no caso da Península de Setúbal é moscatel de Alexandria. São duas variedades diferentes, um tem notas cítricas e outro notas de especiaria, sim. Mas o processo é o mesmo. Há a paragem da fermentação com a adição de aguardente e a partir daí o vinho estabilizou e é só dar-lhe tempo para ele estar a estagiar. É importante, em termos das pipas, não há pipas novas, há as pipas existentes e normalmente nós compramos pipas a quem? Ou por motivos financeiros, ou porque uma empresa faliu, ou então tem pipas a mais e há sempre compra de um lado para o outro, porque não se fazem as pipas novas, porque uma pipa nova não consegue fazer e dar o resultado que as pipas tradicionais de vinho do Porto dão. Era carvalho nacional que era utilizado nessas pipas. O que há é a parte da tanoaria que faz o trabalho de reparação das pipas, reparação dos tonéis e todas as casas praticamente têm uma equipa para fazer esse tipo de trabalho. Portanto, o que eu escolhi para a sobremesa foi um 20 anos. Esperemos que vá corresponder a esta desconstrução que aqui a Iveta fez de uma sobremesa. Obrigado. Vamos entrar agora, começamos nas coisas mais sérias, não é? Nos tintos normalmente os mais sérios. Escolhi dois vinhos, um do Alentejo e outro do Douro, para os dois momentos que se vão seguir. Nós vamos ter agora um pica-pau, que eu estava a perguntar qual era o ponto que estava para não haver muitos atrasos. E então eu optei por escolher um vinho do Alentejo, o Copo Alegre Vinhas Velhas. Estamos a falar de Alicante Boucher, do Castelão, da Trincadeira, Serra de São Mamede na mesma, um vinho mais estruturado, com pouco grau, eu de cor por acaso não sabia, mas ele agora já começa a ter 3,5 e mesmo assim não é aquilo que nós gostaríamos mais baixo. De qualquer forma, eu acho que este vinho faz um estágio também em cuba de cimento, não em madeira, portanto não vou notar um vinho tão estruturado como quando se utiliza a madeira, portanto está mais fresco e acho que vai ligar muito bem com o pica-pau. Para o prato principal eu escolhi o Redoma Tinto, um vinho do Douro. Estamos a falar de um vinho em que nós utilizamos touriga franca, tinta roriz, tinto cão, tinta amarela, faz um estágio em tonel, não em barrica. Portanto, nós também queremos é que ele mantenha mais fruta fresca, mais fruta vermelha e não tenha tanta oxidação como quando nós utilizamos as barricas. É um vinho que faz 22 meses de estágio para ele ficar mais equilibrado, ficar mais macio. E este aqui, ao contrário do que é habitual, este vinho é um 2020 e nós engarrafámos em julho de 2023, o Alentejo. Não é um processo habitual, mas o que acontece é que o facto de fazer o estágio em cuba de cimento, se fosse em barrica, a madeira ia marcar. Então ia ficar um vinho um pouco mais pesado que aquilo que nós quereríamos. Portanto, são duas opções
para dois momentos diferentes, para dois tipos de prato diferente, que acho que vão funcionar muito bem. Por curiosidade, o que é que vocês acharam deste prato de cogumelos com o vinho que foi servido? Acharam que funcionou muito bem? Ainda bem. É bom sinal, porque eu na altura estava com a ideia de trocar os vinhos, mas achei que o camarão com redoma ia bem e que o alentejo com cogumelo que iria ligar muito melhor. Pronto. Assim. Agora no fim só vos incomoda quando for o vinho do Porto. Mas aí, portanto, quando quiserem alguma coisa, por favor, digam que cá estou. Estás a gostar? É? Pronto. Ainda bem. Redoma Branco, um vinho do Douro, um vinho que nós utilizamos, o Rabigato, Donzelinho, Côdega do Larinho e o Orinto. Fazemos estágio em barrica, portanto isto faz um estágio de cerca de 8 meses, estamos a falar com vinhas entre os 40 e os 50 anos. É um vinho que à partida, o prato que vai ser servido agora é um mexilhão, e eu tinha posto este, mas atendendo a que seguia são os cogumelos, eu preferi alterar e deixei o vinho do Alentejo para um prato que à partida vai funcionar muito melhor. Este é um dos nossos ícones, quer dizer, isto em cartas, em restaurantes, raramente deixa ficar alguém mal. Eu estava a falar aqui com este vosso colega que uma das coisas que vale a pena também referir é o controle que nós temos relativamente a rolhas, além da qualidade da própria cortiça, o calibre que utilizamos, e utilizamos rolhas também com sniffing. Sniffing tem aqui um símbolo que eu depois mostro-vos o que é para ter um controle mais apurado da qualidade. Ou seja, tenho uma colega minha que a função dela na realidade é o controle todo de rolhas, uma engenheira que trabalha connosco, além das barricas, que também é a área dela, também são as rolhas, e nós pedimos sempre rolhas com sniffing para minimizar os problemas de TCA. Problemas que vulgarmente as pessoas dizem, o vinho tinha rolha. Ok, pronto, isso aí pode acontecer, não nos conseguimos livrar a 100% disso, mas tentamos minimizar com a utilização do sniffing, que são rolhas que são cheiradas aleatoriamente, não são milhares de rolhas, mas aquele lote que é escolhido, faz-se uma análise mais sensorial para minimizar isso. Relativamente ao Alentejo, portanto, é a região que nós mais recentemente estamos a ter intervenção, portanto, tenho aqui um vinho de serra, portanto, para nós o Alentejo é serra. Serra de São Mamede, Porto Alegre, porquê? Mais fresco, uma acidez mais elevada e um perfil mais elegante, não aquele vinho tão extraído, um vinho tão pesado como o alentejano. Não temos nada contra os outros vinhos, gostamos de fazer vinhos diferentes. Este é um vinho que faz um estágio, ao contrário do que está aqui escrito, ele faz estágio em cuba de cimento. Aqui diz ânfora, mas ânforas para nós são as talhas de barro. E ele não estagiou em talha de barro. Escreveram ânfora no rótulo, quando deviam ter, era uma cuba de cimento. Dá um tipo de frescura diferente, não é marcado pela madeira, portanto vai-lhe dar um vinho mais ligeiro. Por outro lado, estamos a falar de vinhas com mais de 40 anos, vinhas de sequeiro, que refletem o solo, não é argila calcário, granito e calcário, um solo mais pobre, mas que lhe confere algumas notas bem interessantes em termos deste vinho. O que é que encontramos aqui? O roupeiro, o Atão Vaz, o Fernão Pires, são as castas maioritárias que nós utilizamos neste vinho e que, na minha opinião, acho que vão ligar melhor com os cogumelos do que ligaria o redoma, porque o redoma é mais fresco, mais leve, e acho que com os mexilhões eles vão encaixar perfeitamente. Portanto, vamos ver o que daqui vai resultar, ok? Obrigado. Já agora.